Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira meditação. Espero que você esteja fazendo isso na primeira hora do dia. Se não está fazendo, não tem problema. Teremos meditações todos os dias no primeiro horário, porque a nossa proposta é buscarmos em primeiro lugar a palavra do Senhor, buscarmos em primeiro lugar nos alimentarmos diante do grande banquete servido pelo Senhor antes de buscarmos o pão de cada dia. Não faremos mais inversão de valores. Em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus. Em primeiro lugar, buscaremos o reino de Deus. Este é o grande desafio que eu te proponho. E essas meditações estarão disponíveis todos os dias no primeiro horário. As nossas meditações nos próximos dias serão no Evangelho segundo escreveu Lucas. E vamos começar do capítulo número 1, seguindo até ao último capítulo. Fique comigo e encare esse desafio. E verdadeiramente o Senhor será gracioso comigo e contigo, meu irmão, minha irmã. Oremos, pois. Deus amado, em nome de Jesus, seja gracioso, Senhor, conosco. Deus, obrigado por tua graça e por tua misericórdia. Obrigado por ter nos conferido mais um dia de vida. Deus, obrigado porque a nossa vida está em tuas mãos. Deus, o Senhor nos concedeu esse dia por tua graça e por tua misericórdia. És-nos aqui diante de ti, Senhor, para podermos aprender de ti, para podermos, ó Deus, criar e recriar nossos projetos, nossas metas, nossos objetivos em Ti primeiramente, e que possamos, Senhor, nos munir de ferramentas para que possamos executá-las, Senhor, no nosso cotidiano. Deus, dê graças, Senhor, em nossas famílias, nos dê a Tua graça em nossos empreendimentos empresariais, profissionais, acadêmicos, Senhor, e os mais diversos, Senhor, na vida de cada um de meus irmãos que se encontram nas mais diversas partes do mundo. Deus, seja feita a Tua vontade, seja gracioso conosco, em nome de Jesus. Conforme eu falei, a nossa meditação de hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas. Vamos ler o primeiro e o segundo versículo, que serão a base da nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se cumpriram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Vou dar sequência para ter integralidade, né? Diz assim o versículo 3: igualmente a mim me pareceu bem, depois de apurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Estas são as palavras que Lucas dirige a Teófilo, um cristão da igreja primitiva que recém havia se convertido e que provavelmente era alguém chegado a Lucas e que tinha muitas dúvidas no que concernia a fé em Cristo Jesus. Então, provavelmente, a gente não tem esse pano de fundo. Ele deve ter se correspondido por escrito com Lucas, solicitando que ele, que era mais próximo dos apóstolos, mais próximo daqueles que tinham andado, que tinham convivido com Cristo Jesus, ele que tinha a fonte, né, da verdade primeira, que passasse o testemunho daquilo que ele estava vivenciando, que para ele era maravilhoso, que no entanto ele tinha muitas e muitas dúvidas. E isso, é claro, acontece até os dias de hoje. Precisamos todos os dias voltar à fonte para sanarmos nossas dúvidas e para crescermos na fé em Cristo Jesus. Nesse primeiro momento, o que nos chama a atenção é que quando Lucas inaugura o seu evangelho, ele diz assim: visto que muitos houveram que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se cumpriram. Em algumas versões está que entre nós se realizaram, mas a palavra exata para a tradução é os eventos que entre nós se cumpriram. Por quê? Havia uma expectativa nos últimos 400 anos, desde o profeta Malaquias até a vinda de João Batista, havia uma grande expectativa entre o povo judeu do cumprimento da promessa da vinda do Messias. Então,
É muito importante compreendermos que entre o livro de Malaquias e o Evangelho e os Evangelhos, né, principalmente o Evangelho segundo escreveu Mateus, que é o primeiro Evangelho, existe um período de 400 anos que é chamado de período interbíblico, um período no qual Deus manteve-se completamente em silêncio. Alguns estudiosos vão dizer que a folha em branco que se encontra entre o Antigo e o Novo Testamento é justamente para demonstrar que Deus não falou nada. As últimas palavras de Malaquias para o povo foram justamente orientando-os a se arrependerem e a se voltarem a Deus o Senhor. Mas isto não aconteceu. Então Deus entregou o povo à própria sorte. E depois do Império Babilônico, eles ainda foram arrazoados, foram detonados por outros impérios. O Império Persa e o Império Romano principalmente. Este, ainda na época de Jesus, estava subjugando o povo de Deus. Cumprimento das promessas de Deus sobre a minha, sobre a tua vida. A grande promessa de Deus era a salvação para toda a humanidade. Mas o que mais me chama a atenção nesses primeiros versículos, nesses versículos introdutórios do Evangelho segundo escreveu Lucas, é justamente a ideia de cumprimento da história. Ou seja, Lucas não encara a história como obra do acaso ou então como obra de homens. Antes, pelo contrário, o tempo para Lucas é o tempo de Deus. Não existe a realização dos atos e dos fatos na terra como fruto de ações humanas somente. Lucas considera que a história ela é realizada em Deus primeiro e depois ela se cumpre entre os homens. Essa perspectiva me é muito preciosa, porque me leva a entender que os nossos dias nesta terra não são definidos por nós. Não temos o poder de definirmos os nossos dias e tampouco de andarmos ou caminharmos nele segundo a nossa própria vontade e entendimento. E sempre que o fazemos, acabamos como o povo. Vivemos um período intertestamentário, um período interbíblico, onde Deus não fala, onde Deus não age e nos deixa a nossa própria vontade. E a consequência disso é sermos escravizados pelo pecado e sermos consequentemente escravizados por outros homens. A vida ela está exclusivamente na governação sobre o poder, sobre a soberania, sobre o domínio de Deus, o Senhor. Então, o nosso cotidiano ele deve ser primeiro construído no Senhor. Antes de sairmos para a correria, antes de sairmos para os nossos trabalhos, para os diversos afazeres que temos, precisamos construir a realidade do nosso dia primeiramente em Deus e buscar dele estratégias para que esse dia se torne possível. Essa é a única possibilidade de trazermos à existência a vontade de Deus. Longe da vontade de Deus, vivemos uma vida miserável. Por isso é que a nossa convocação aqui em Meditações é justamente buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar a sua justiça e caminhar de joelhos. Devemos caminhar de joelhos, andar no Espírito, buscando de Deus entendimento daquilo que Deus está a fazer, entendimento daquilo que Deus já fez, para que consequentemente possamos fazer o quê? Possamos cumprir aquilo que Deus já estabeleceu. Lucas, nesse primeiro momento do seu evangelho, ele demonstra que tudo aquilo que será narrado na sequência é obra e agir de Deus. Na vida de João Batista, é Deus agindo, é Deus fazendo em todo o tempo. A concepção de João Batista, o nascimento de João Batista, é Deus agindo, é Deus fazendo. A concepção de Jesus no Espírito, é Deus agindo, é Deus fazendo. Todas as obras, todos os milagres que são feitos por Cristo Jesus são a ação divina sobre a vida de Cristo Jesus. E Cristo Jesus faz questão de demonstrar isso, que Ele não fala por si mesmo, não caminha por si mesmo, não anda por si mesmo, não tem agenda própria, não tem vontade própria, que tudo que Ele faz é por orientação divina, ou seja, está cumprindo aquilo que foi estabelecido por Deus o Senhor.
Então, nessa manhã, o grande desafio para nós é compreendermos que a nossa vida ou é cumprimento daquilo que Deus estabeleceu para nós, ou então é cumprimento daquilo que o diabo tem estabelecido para nós. E se vivemos aquilo que Deus estabeleceu para nós, então a nossa vida é boa, é perfeita e é agradável. Mas se andamos segundo a nossa própria vontade, primeiro devemos saber que estamos caminhando no sentido contrário àquilo que Deus quer para a nossa vida. Segundo, devemos saber que estamos andando segundo a vontade e o agir do diabo. Deus é o Senhor da história. O papel e a caneta para desenharem os dias de vida de cada um de nós estão em seu poder. E esse papel é a terra, o grande palco da história. A caneta é justamente o tempo e a tinta somos nós. A tinta não tem vontade própria. A tinta está submetida à caneta, que é o tempo de Deus, que está sob o domínio e o controle do Senhor. Na meditação de hoje, o meu convite é: doe-se ao Senhor, entregue-se ao Senhor, entreguemo-nos ao Senhor, para que Ele escreva a nossa história a dedo, para que Ele escreva detalhadamente cada momento de nossas vidas. Que cada passo que nós dermos seja para testemunharmos a glória de Deus, para testemunharmos o agir de Deus. Então, não saia de casa mais sem meditar, sem compreender a palavra do Senhor, sem orar a Deus, sem buscar dele entendimento, sem buscar dele sensatez, sem buscar dele projetos realizáveis, projetos incríveis, projetos verdadeiros, porque é dele, é nele, é para ele que são geradas todas as coisas. Então tenha ciência de uma coisa: você foi primeiramente gerado em Deus o Senhor. Foi Deus que gerou você. Você não é fruto do acaso. Não é porque papai e mamãe tiveram um relacionamento amoroso que você nasceu, não. Você nasceu porque Deus o Senhor gerou você na eternidade. E te entreteceu no ventre de tua mãe e contou todos os teus dias. Cabe a ti construir esses dias na presença do Senhor. Cabe a ti buscar de Deus a construção de cada passo que você vai dar. Caminhe no Espírito. A palavra do Senhor demonstra que Jesus é levado ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado. E tudo o que ele fazia através do Espírito Santo de Deus. Ele nada fazia senão pela vontade do Pai. Então não caminhe mais longe da vontade do Pai, porque longe dele o fracasso é certo, longe dele a depressão é certa, longe dele as decepções são certas. Não saia de casa sem se alimentar, não saia de casa sem construir o teu dia diante do Pai. Construa o teu dia diante de Deus, o Senhor. Do contrário, nem saia de casa. Você que está longe do Senhor, lembre-se, longe dele não há vida. Você que ainda não consagrou tua vida ao Senhor, tenha ciência de uma coisa: você vai continuar a construir uma ilusão, porque longe de Deus tudo que nós construímos é história, é ilusão, como Salomão diria, vaidade das vaidades, pura ilusão. Somente no Senhor podemos construir a nossa verdadeira história. Que Deus seja graça sobre a tua vida nesta manhã e que Ele continue te abençoando grandemente. Tchau, tchau e até a próxima meditação.